Por aqui tá tudo bem. Deixa eu te fazer co-host, Paulo. Ah, pronto. O controle é seu, Paulo. Aí sim. Piloto e copiloto. Eu sou copiloto. Host participante desabilitado. Como assim? Peraí. Tenta de novo lá, vamos ver. Rapaz. Peraí. Não, foi errado. Foi errado. Espera um pouquinho. É que enquanto eu te habilitava, entrou uma pessoa aqui e acabei clicando no nome dela. Pronto. Agora sim. Na verdade, né? Deixa eu desabilitar aqui. Tudo bem, pessoal? Boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui a esse bate-papo que a gente está construindo juntos, né? Que eu adoro tanto poder falar aí com vocês, a gente procurar trazer sempre alguma novidade, né? Salve, Adailson, Alberto, Alessandra, Alan, doutor Alan. Oi, Ana. Carla, Jéssica, Enio, José, Joel. Tudo bem, pessoal? Muito, muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho aqui. Deixa eu, acho que já está aparecendo minha tela aí, né? Já tá assim. Tá bom. Tem um videozinho aqui, eu vou Joel colocar J. até, eu gosto do Joel. Uhum. Inclusive, quando eu fiz uma das formações que eu fiz, estava o Joel na minha turma lá. Eu vou colocar um em 25 aqui, para não ficar muito, né? Mas é uma entrevista dele, e aí vocês vão ver aqui. Entender liderança, mas eu quero entender liderança num contexto da consistência. Como que monta time? É bem Como é que rapidinho, tá? cria time? Como é que pega uma nova geração e transforma? Depois pega uma outra geração e transforma? Pega time, desenvolve. Pega time feminino, desenvolve. Pega meninos e meninas pequenininho e tal. Eu lembro da Virna falando de você pra mim. Virna! Tô falando da Virna. Ela, cara, minha relação com o Bernardinho, Virna. E aí eu te fiz uma pergunta, falei, Bernardinho, pô, qual é o principal atributo que você observa quando você monta o seu time? Aí você falou, existem vários, tamanho da mão, tamanho do pé, o cara é forte e tal, mas a principal coisa que eu observo, que eu olho, é vontade. Vontade. Coloquei no meu coração para sempre. Sim, isso. Se você, as pessoas falam, contrate alguém na empresa que tenha paixão. Como é que você identifica isso? Da vontade da pessoa de realizar. Aquela pessoa aqui, ela vai fazer, ela vai pegar, ela vai botar a luz, o que tiver, ela tem vontade. Tem um caso de uma menina, isso foi emblemático. Ela fez um tryout, é uma peneira. Como tantos nossos jogadores fizeram, e não passaram em peneiras, depois as pessoas não identificaram, os treinadores não identificaram. Essa menina, uma peneira nos Estados Unidos, tinham lá 50 meninas, e segundo o treinador que fez a peneira, que conduziu, né, essa teste, ela era talvez tecnicamente mais fraca, nem era fisicamente, mas ela demonstrava uma vontade, uma energia, que ficou incrível, a coisa tocou o cara. Ela pegava a bola para frente das outras, e ele deixou ela na peneira. Essa menina se tornou medalhista olímpica, em Barcelona ganhou um bronze olímpico. Daquelas 50 meninas, foi a única que se tornou olímpica. Esse pequeno exemplo, que foi após já um bom tempo da minha carreira, simplesmente ele trouxe o retrato de alguma coisa que eu sempre acreditei, que aquilo ali, claro, quando você é uma pessoa com muita vontade, né, que tem isso e que tem um talento, eles se tornam um ícone. É o Michael Jordan, é o Phelps, estamos aqui, cercado deles aqui. Sim. É o Gustavo Borges,
vontade, um talento, uma capacidade física, um biotipo muito adequado para, o cara vai embora. Mas o que transforma é aquilo ali. Sem aquilo, desculpa. E eu continuo aprendendo, porque não é simples o processo e tal, porque como é que você monta? Primeira pergunta que a gente vai, com quem que nós vamos? Ok, né? Tem essa empresa e tal, a gente fala sobre isso também ontem conversando aqui, né, para líderes e tal. Com quem que nós vamos? Eu quero essa galera comigo, que está aqui comigo, tal, e faz e tal. São as pessoas certas. A primeira pergunta é com quem sempre. E sabe quando eu me sinto assim, falhei? É quando a jogadora, o jogador e tal, o atleta, ele passa uma temporada comigo ou um tempo, e eu não vejo uma evolução, não vejo um crescimento. Eu falei com você. Não, eu aprendi muito, não, mas eu falei. Por quê? Não era visualmente a pessoa certa. De repente não tinha aquela vontade que eu imaginava que ele tivesse, não tinha aquele sonho maior, o que é que seja. Ou eu não encontrei as formas corretas de estimulá-lo. Né? Você falou com isso, como é que eu... sei, pessoas e tal, como é que eu alimento o sonho dessas pessoas? Quando a Virna chegou, ela veio do Rio Grande do Norte, ela usava óculos. Ela, Bernardinho, sotaque nordestino, eu não sei passar. Filha, você vai passar aqui, ou você não vai jogar comigo, mas você vai passar. Entendeu? Eu acreditava, eu mostrei para ela que era possível. E vamos treinar. E ela se tornou uma ótima passadora. Percepção, então. Que era uma coisa que ela tinha uma certa dificuldade. Certo. E se tornou uma referência naquilo. Se tornou uma atleta olímpica, 2 medalhas olímpicas e tal, e coisa foi. Isso é um exemplo de milhares de outros. Certo. Mas ela é uma referência importante sobre isso. Mas ela tinha uma vontade de fazer, de realizar, que era dela. Você brincando aquele sangue nordestino, sabe? Aquele cara que, olha, vai me derrubar e nós vamos fazer. Né? Passei pela seca. Isso aqui não é isso aqui, um jogo de vôlei que vai me derrubar, entendeu? Então, como é que identifica isso? Como é que a gente vê isso, percebe isso? Tá mutado o teu microfone, Paulo. Não estamos te ouvindo. Aí, muito bom, pessoal. Era só para a gente poder fazer um aquecimento aqui, que quando a gente fala em Bernardinho, ele é uma referência, né? Ele é uma referência em tudo que ele fez na vida, no esporte, em finanças, em tudo que ele já empreendeu, que ele tem vários outros projetos que ele empreende. Então é um cara de muito sucesso. E aí e a gente vê essa energia, inclusive quando ele fala nas palavras, em tudo que ele faz, ele tem muita energia, o que é muito bacana, né? E a gente, toda vez que a gente tem que a gente pode ouvir alguma palestra dele, é muito rica. Inclusive essa palestra dele, tem essa palestra na íntegra para o Joel, que ele fez, é uma palestra palestra não, eles fizeram um podcast que dura aí 1h15, mais ou menos, mas é fora de série, é muito bom tudo que ele fala, né? E a gente só precisa pegar alguns insights para a gente estar colocando na nossa vida, né? Mas aqui no nosso bate-papo, a gente está aqui no 8º dia que eu estou marcando aqui, e a gente, como sempre, só estou repassando rapidinho, né? Então nós falamos aqui de prosperidade se constrói, nós falamos sobre gratidão, nós falamos sobre o mapa mental. Quem fez o mapa mental certamente já está colhendo alguns resultados, porque a mente vai absorvendo essa informação poderosa. Falamos sobre quem é você, sobre o perfil, né, comportamental. Alguém aí, por acaso, não fez? Se não fez aí, se não recebeu o link, gente, manda aqui, tá? Quem precisar de feedback, dá um alô. Aí, saia do comum, faça o mais difícil primeiro. Por favor, não faça o mais fácil, faça o mais difícil. Riqueza está nas palavras e não e também nos pensamentos, né? A filosofia do sucesso que nós falamos da última vez, e aprenda a honrar pai e mãe, principalmente, né? E antepassados. A gente precisa aprender muito isso para que a gente tenha sucesso. E hoje a gente vem falar aqui sobre construa a sua estrada da prosperidade. E uma das coisas que é muito importante a gente falar, por isso que eu acabei colocando esse vídeo aqui do Bernardinho, porque ele fala que quando ele vai selecionar uma pessoa, ele olha principalmente se a pessoa tem vontade, né? Você tem vontade de fazer isso? Você quer fazer? Sabe aquela pessoa que faz porque os olhos dela brilham, ela quer fazer acontecer? Então, precisamos muito de pessoas com esse tipo de olhar, né? Que tem vontade, que quer fazer acontecer. Porque quase tudo na vida, né? Você tem pessoas que às vezes duas pessoas diferentes, pegam a mesma coisa para fazer. Uma pega aquilo lá e faz um negócio fantástico, fabuloso, tem sucesso, consegue um monte de coisa, o outro não sai do lugar. Não é que não avançou, às vezes não sai do lugar. Por quê? Tem uma história que certamente vocês já ouviram, mas ela ilustra bem isso, né? Que é teve uma fábrica de sapato aqui, ela queria expandir a sua operação. E ela mandou um vendedor lá para a África. Aliás, ela mandou 2, tá? Vendedores para a África. Cada um para uma região dali. Aí
Passaram lá 15 dias, né, rodando em vários lugares, chegou o primeiro, né, foram em voos, foram separados, nem um inclusive não sabia que o outro estava lá. Quando o primeiro voltou, ele voltou e o pessoal perguntou, e aí, como é que foi? Qual a possibilidade da gente ir para lá, a gente expandir, a gente crescer, né? E aí o cara olhou e falou, olha, infelizmente as notícias são péssimas, porque lá ninguém usa sapato. Então, infelizmente, lá não, a gente não vai conseguir vender sapato, não. Não adianta a gente levar sapato para lá, ninguém usa. Ok, né? O pessoal ficou chateado, pô, que pena, né? Achei que ia poder expandir. Aí no dia seguinte chega o outro vendedor. O outro vendedor chegou, e aí, como é que tá? Conta aí, como é que foi as notícias? Tem alguma notícia pra gente? Nossa, muita notícia boa. Vocês precisam aumentar a produção, vocês precisam dobrar, bota a gente para trabalhar dia e noite aqui, vão aumentar os turnos, pode produzir o dobro, o triplo, o que vocês produzirem a gente vai vender. Mas como assim? Olha, eu fui para lá ninguém usa sapato, então a gente vai vender sapato para todo mundo lá, tem um mercado gigante para a gente vender sapato lá. E eu acho que na vida é assim, a gente olha para as oportunidades, uns vê oportunidades, outros veem algo que talvez vê a dificuldade, né? Vê a escassez, vê a falta só, né? E outros olham para a mesma situação e vê uma oportunidade. Então, a vontade quando a gente tem vontade, parece que as coisas começam a cruzar nosso caminho, né? Porque a gente tem, é, como que a gente, sabe alguma coisa que você já quis muito na vida? Aquela coisa que alguém falava para você que você não podia. Quando a gente era criança, a gente sonhava com muita coisa bacana. Aí a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando mais, sei lá, mais bundão, tem um monte de coisa que falaram para a gente que a gente não podia, e a gente vai deixando de lado. Acontece muito disso. Como é que a gente faz para resgatar essas coisas? Como é que a gente faz para resgatar essa, essa vontade novamente da gente construir e a gente dizer que a gente pode? Então, esse é um processo interno e de cada um, né? A próxima live vai ser imperdível, tá? Assim, porque nós vamos falar justamente sobre esse tema, tá? Como é que faz para ativar nossas emoções positivas? Porque é normal a gente ficar com a cabeça, às vezes, com pensamentos negativos. E aí, a vontade que tem é de não fazer. E nós estamos falando aqui de vontade de fazer, de construir, de ir para frente, de evoluir, de prosperar. Essa é a vontade que a gente precisa ter. Então, olha só, vontade no sentido certo, vontade no sentido de crescer, vontade de procurar, vontade de encontrar algo que vai te realizar, ou um mentor, uma pessoa que vai te ajudar, ou algum lugar que tenha uma palavra que realmente te conforte, que te direcione. A gente está sempre em busca disso, né? E porque às vezes a gente tem vontade de fazer coisas erradas, tá? Também. A gente vai ver aqui no segundo tópico, às vezes dá vontade de fazer só coisas que tiram a nossa atenção. Mas não, nós temos que ter essa vontade genuína da gente querer construir, de ser próspero, tá? Então tenham essa vontade em vocês. Tem isso aqui, essa vontade, quem fez os exercícios anteriores, certamente essa vontade está muito mais latente dentro de vocês. Eu tenho certeza disso, né? O segundo é a gente ter foco. Então eu coloquei aqui, isso aqui é muito importante que vocês gravem, porque como é que a gente faz para ter foco? O que mais tem hoje é dispersão, né? Tem um estudo que saiu recentemente, que o fato de você, e eles fizeram com alguns palestrantes isso, tá? Então o palestrante subia no palco e para fazer a palestra, e ele deixava o celular ligado próximo dele. Ele não atendia, mas ele deixava o celular próximo. E ele fez as mesmas pessoas também fizeram palestras onde o celular ficava desligado e longe dele. A performance das pessoas, só pelo fato do celular estar próximo, mesmo que ele não via, estava ligado, a performance dessa pessoa caía. O mesmo aconteceu, que eles fizeram também, com vários times que quando ia treinar, tá? Eles pegaram times de basquete, de vôlei e de futebol. E eles fizeram também essa pesquisa com times, tá? E o time que deixava, ou toda vez que treinou, né, por um período sem, o pessoal era proibido levar celular. Não podia. Chegava ali para o treino, antes do treino já desligava, tinha o bate-papo e ficava 3 horas com o celular desligado. Quando se deixava o celular ligado, caía a produção de todo mundo. Caía drasticamente, né? Só pelo fato de estar ligado, mesmo que ele não pegasse o celular para falar. Então, a gente precisa
a gente precisa aprender a dizer não às dispersões, que a gente tem muita dispersão fácil e barata no dia a dia. Barata porque está à nossa disposição, né? Então, como é que a gente faz para dizer não, não bem grande a tudo que é dispersão? Então, assistir menos TV, olhar menos para Instagram, porque às vezes quando a gente vai trabalhar, a gente para o dia e a gente chega no final do dia, o que eu fiz? Eu fiz um monte de coisa, produtivo, pouca. E a gente tem que fazer o nosso dia ser muito produtivo. E aí, para isso, a gente precisa de uma disciplina, né? Para dizer não a essas coisas e só fazer o que é necessário, a gente precisa de disciplina. Como é que a gente tem disciplina para essas coisas? É muito importante que a gente possa ter clareza, tá? Do que é que tira o nosso foco. Então, se você pegar e tiver a oportunidade... inclusive aqui no celular, quando você olha em configurações, você consegue olhar a utilização que você tem dos seus aplicativos. Então, quando você olha aqui, ele vai te mostrar, por exemplo, no dia, qual que é o percentual que você olha, por exemplo, o WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail, o que você estiver usando de aplicativo, ele vai te mostrar o percentual que você usa, tá? E as horas que você despende para ficar olhando e se dispersando em relação a isso, tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha a disciplina, primeiro para entender o que é que nos atrapalha no nosso dia a dia e a gente relacionar, opa, Instagram e WhatsApp, isso que me toma o tempo todo. Porque às vezes a gente entra para ler uma mensagem e a gente passa o dia lendo, dali vem uma, aí vem uma propaganda, vem alguma coisa, a gente vai para o WhatsApp, Facebook, e Facebook e WhatsApp é ótimo para tirar a nossa atenção, né? Tem um filme muito bom que eles falam do Avatar, que eles mostram, é uma alusão, mas o filme é muito bacana, que ele mostra como nós sendo como se a gente fosse boneco. Então ele pega um avatar de cada pessoa, o avatar meu, do Paulo, e aí eles olham, imagina que tem alguém, esse é o sistema, a inteligência artificial que já faz, mas imagina que tem alguém olhando lá, e fala assim, o Paulo hoje, ele não entrou no Instagram ainda, manda uma mensagenzinha para ele, manda um push lá para ele, aí aí toca a musiquinha aqui. Aí o Paulo não olhou. Aí o cara já fica olhando, fala, olha, daqui a pouco vou mandar outra. Ele não abriu. Vamos diminuir o tempo, vamos mandar mais, vamos mandar outra. E também olha o Facebook, manda lá uma outra também. Então a gente é bombardeado o tempo todo, até que a gente consiga nossa atenção. Então essas empresas são gigantes e bilionárias, porque o foco dela é fazer o foco dela é tirar o seu foco e levar o seu foco para a ferramenta deles. Aquilo é só uma ferramenta, tá? O que é muito bom, a gente vende por lá, mas a gente tem que ter disciplina para saber o que é importante ou não, tá? É igual séries, né? Séries tem um monte de série boa, só que tem tanta série na TV que só a vida que você tem, se ficar 24 horas, você não assiste todas que tem lá. Então não dá para a gente querer assistir tudo, a gente vai se matar. Não dá para assistir todos os filmes, todas as séries que existem, né? Então a gente tem que selecionar e pegar o que é bom e produtivo para a gente, né? E aí, com tudo isso, a gente precisa ter muita motivação. O que te move? O que te move para a ação, né? Então, a vontade, o foco, a disciplina e a motivação. Motivação é um negócio parece assim, às vezes até clichê, né? Por que umas pessoas levantam motivadas, as outras não? Tem pessoas que acordam o dia, já estão motivadas, né? Tem pessoas bom, isso aí é de cada um, né? Mas, por exemplo, eu adoro acordar 5 horas. Tem pessoas que tudo bem, acorda 6 horas, 7 horas, precisa dormir mais tempo, às vezes vai dormir mais tarde, acorda mais tarde, ok, precisa dormir aquele tempo, né? Eu já me acostumei, eu durmo 6 horas, deito lá 11 horas da noite, 5 horas eu pulo, vou fazer exercício e está tudo bem. Mas eu preciso ter motivação para fazer algumas coisas. Então, para pular, eu sei que eu tenho que pular com um sorriso e acreditando que o dia vai ser maravilhoso. Eu falo isso para mim. O dia vai ser maravilhoso. Eu tenho que afirmar isso para mim. Porque às vezes acontece, tem dia que eu acordo e eu quero ficar na cama. Porque mesmo domingo eu pulo 5. Aí ontem, por exemplo, eu acordei que era domingão, acordei 6h30, fui dormir mais tarde um pouquinho, acordei 6h30, e tá tudo certo, né? Mas eu não deixo de fazer algumas coisas. Então, a motivação, a vontade de querer aprender novo, né? Algo novo. Então, a gente precisa se
é buscar a motivação para a gente fazer mais coisas, tá? Então, assistir um filme diferente, ir num culto de uma igreja diferente, estou falando de igreja para qualquer lugar, né? Ouvir coisas diferentes, aprender coisas novas, tá? Com pessoas diferentes, falar com pessoas que a gente não fala, porque é fácil a gente falar com as pessoas que a gente já conhece. E para a gente falar com alguém que tem uma ideia diferente da gente, como é que a gente aprende? Porque é só assim que a gente aprende, ouvindo pessoas que falam coisas que a gente nunca ouviu. E a gente precisa, agora adulto, Alô? Oi. A gente precisa se desafiar e a gente precisa, sim, ouvir coisas diferentes, tá? Aprender coisas diferentes. E uma outra palavra que parece que é antiga, mas ela é muito foda, é bril, né? A gente precisa ter bril. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, né? E às vezes eu uso ela muito para mim, né? E tem o Clóvis. Clóvis é um palestrante, é um professor lá da USP, e ele fez histórias. Se vocês colocarem palestrante Clóvis aí, ele é um filósofo, e ele fala umas coisas muito bacanas. Inclusive lá os alunos, por exemplo, né? Ele tem uma das palestras dele que ele abre a palestra falando para o aluno o seguinte, né? E que Pitágoras foi lá, inventou uma fórmula, todo um conceito. O cara passou a vida dele estudando aquilo lá, e escreveu uma regra que, se você aplica, dá certo. E aí ele fala para o aluno, o aluno chega lá e fala assim: eu não entendo isso, eu não entendo o que está escrito, eu não entendo a fórmula. Você fala: como assim, meu amigo? Você não está inventando, você só está pegando isso aqui, só tem que quebrar a cabeça, botar seu neurônio, queimar seus neurônios aí para pensar, para poder executar. Isso é uma fórmula, é só você pegar isso aqui e escrever, botar lá. Cacete, como é que você não aprende? Não estou falando para você fazer outra forma, não estou falando para você viver a vida do cara. Então, Brio entra muito nisso, que assim, tem coisas que às vezes a gente quer aprender, mas às vezes a gente quer por um caminho fácil, e a vida não tem caminho fácil. O caminho fácil ou o atalho, ele normalmente nos leva a um fracasso ou a uma decepção. Então tem coisas que a gente tem que fazer. Para eu aprender lá aquela fórmula, eu tenho que ir lá e quebrar a cabeça, mas já está pronta, alguém fez. Alguém foi lá e desenvolveu esse negócio. Imagina a capacidade do cara de fazer aquilo lá. E aí ele deu pronto para a gente, falou: está aqui, agora é só você pegar isso aqui e você aplicar. E a gente não consegue aplicar. Você fala: cacete, eu sou muito burro, né? E eu ficava puto, né? Quando eu pegava alguma coisa assim. E eu me lembro quando eu fiz Senai, quando eu era moleque, né? Eu tinha aula de matemática, ciências aplicadas, que era o período integral, depois à noite ia para a escola, né? As minhas notas melhoraram para caramba, porque eu tinha que aprender, porque lá não tinha moleza, né? Eu tinha que aprender a matemática aplicada. Depois ia para a aula de desenho industrial, são as coisas bacanas, né, que tinha, nem sei se existe isso aí, essas coisas hoje ainda lá no Senai, mas desenvolvia muito a gente. A gente era obrigado a parar para pensar. E eu era preguiçoso, eu não gostava de pensar. Eu era um aluno ruim na escola, eu era péssimo, eu tinha nota ruim, tá? Para vocês terem ideia, era ruim. E aí eu fui para o Senai, eles me ensinaram que eu tinha capacidade, que eu tinha que aprender. E não tinha moleza, não. Você vai aprender assim. E o professor ficava em cima, dava porrada, e a gente ficava o dia inteiro lá. Então, a gente acabava aprendendo. Você tinha uma dedicação muito grande dos professores. Então, brio, acho que é um pouco disso. A gente, às vezes, e sempre, acho que cabe isso para todos nós, porque eu uso muito no meu dia a dia, né? Então, tem hora que eu paro, assim, pensar e falo assim: eu tenho brio para fazer as coisas, eu faço o que tenho que fazer, ou eu fico ali e não faço. Então, às vezes, essa palavra eu gosto muito, tá? E eu gosto muito de usar. Inclusive, depois, brio, eu espero que eu tenha escrevido brio certo com L, eu não sei se é L ou. Agora estou pensando, mas acho que está certo a palavra, tá? Então, gente, acho que é isso um pouco, tá? E isso aqui a gente vai ver na próxima live, que é muito importante. Eu vou dar um spoiler da próxima, porque a gente vai falar isso de forma a gente vai entrar mais no detalhe, tá? Porque às vezes a gente quer agir e tem algumas coisas que nos impedem. E tem coisas que são emocionais. A gente sabe que o emocional bate muito forte dentro da gente. Então tem emocional que faz a gente ou ter a luxúria, ou preguiça, ou tem alguns comportamentos nossos que às vezes são emocionais. E a gente tem que mudar isso. A gente tem que entender eh, essas emoções que nos travam. A gente quer fazer alguma coisa e ela trava a gente, tá? Então é muito importante que a gente entenda isso
para que a gente possa nos destravar, para que a gente possa ter sucesso e também prosperidade. Tá bom? Gente, é isso, né? Eu acho que, vamos ver. E aqui, né, nada e ninguém segura uma pessoa com esses requisitos. Eu acredito muito nisso, tá? Se a gente tem vontade, foco, disciplina, motivação e brio, é difícil você ter alguém parar uma pessoa assim. Você não para, porque a pessoa, cara, eu tenho vontade, eu vou, insisto, e eu não paro, eu aprendo, eu faço de novo, tem foco, não tem como, cara, não tem como uma pessoa dessa dar errado. Tem pessoas, eu aprendi isso também como terapeuta, que a gente aprende muito sobre isso, né? Que tem pessoas que a gente fala muito lá também como terapia, né? Como que você muda a sua coisas que estava lá na infância, lá que a gente estava travado, né? Como é que a gente faz para mudar isso? E é possível, tá? Então a gente aprende muita coisa interessante que a gente sabe que é possível quando a pessoa realmente quer, né? Então a pessoa que tem essas coisas aqui, realmente nada, não tem como parar uma pessoa que tem esses requisitos, tá? Ela vai ter sucesso de uma forma ou de outra, elas têm sempre sucesso. Beleza, gente? Deixa eu parar de compartilhar aqui Beleza. para poder vê-los aí. O doutor Sérgio, que não estava ali. Ô, Cleito, conseguiu entrar, que bom. Ah, maravilha, gente. Sandra. Ô Paulozão, beleza? Como tá, meu querido? Ô, Uma show luta de... para entrar, mas consegui. Ah, fico feliz que você tenha conseguido entrar. Gente, que bom, eu fico muito feliz de poder estar falando essas coisas aqui também para vocês, da gente estar sempre tendo esse bate-papo aqui. Acho que constrói. Eu confesso para vocês que cada vez que eu falo aqui, eu fico mais motivado e mais energizado, porque essas coisas nos energizam, né? A mim, vocês não fazem ideia, né? Eu acho que, para mim, é bárbaro, né? Toda vez que eu falo, eu reforço, eu sei o quanto que eu preciso trabalhar, eu sei quanto que eu preciso melhorar, eu sei quanto que eu tenho mais desafios a buscar, e essas coisas me motivam muito, né? Eu acho que se motiva todos nós, eu acho que estamos no caminho para a gente dessa construção, né? Muito bom, gente. Muito obrigado aí, viu? Alguém quer falar alguma coisa? Dolilma? Esse Cláudio professor, Luiz? esse filósofo que você se referiu é o Clóvis de Barros Filho, né? Isso, ele aí, ele mesmo. Gosto muito, ele tem Ele é, algumas... extraordinário, ele não, É, é gosto fora muito do do jeito, comum. gosto muito do jeito dele, né? E ele fala para os alunos, muitos alunos chamam ele, e ele dá aula na USP de filosofia, e os alunos, é normal os alunos levarem pai, a mãe, para assistir às aulas dele, né? É, O ele é pessoal ama fantástico. assistir. Hoje acho que ele, até a última vez que eu sabia, ele ainda continuava dando aula, porque ele gostava muito, ele ama É, isso, mas ele faz muita palestra no Brasil inteiro, até é. fora, né? Ele é Ele muito, se autodenomina como um explicador. Ele tem um canal no Spotify que ele dá algumas pílulas assim de 15 minutos que são fantásticas também, são ensinamentos maravilhosos. ele tem um jeito bacana de explicar, né? Eu Tem, gosto muito dele também. tem. Muito bom, gente. Muito obrigado. Que vocês tenham uma noite maravilhosa, uma semana espetacular, com muito foco, Igualmente, energia, Paulo, muita muito obrigado. prosperidade. Beleza? Salve, salve. Muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima Tchau, segunda aí. pessoal. Forte abraço E, para todo mundo. e também as lives que a gente vai fazer aí da sessão de recebíveis, hein? Que a gente está preparando o material, tá fantástico para vocês aí, tá bom? Beleza. Tchau, gente. Valeu, gente. Um Tchau. Salve, abraço. salve. Até mais. Tchau, tchau. Abração. Tchau.